Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Agrogestão e Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo. Gostaria muito de estar conversando com você sobre um modelo que a gente vem trabalhando no sentido de melhorar a nossa jornada da agroevolução. Nós queremos muito fazer isso que está colocado aí, jogar luz, direcionar o foco para o microcosmos do agro. O microcosmo do agro é composto de pessoas do agro, organizações do agro, comunidades do agro e cadeias de valor do agro que você pratica no seu município. Então, se você tem alguma sensibilidade para o setor agropecuário, você acredita que as oportunidades que o agro tem, que o nosso país tem em relação ao agro, você pode também aproveitá-las no seu município. Nós podemos fortalecer esses componentes, esses elementos, para minimizar as crises recorrentes que ocorrem aí por causa de mercado, por questões climáticas. Nós gostaríamos muito de te convidar, especialmente você extensionista, você que é dirigente aí de organizações como sindicatos, cooperativas, associações, secretarias de agropecuária. Então, venha conosco, vamos trocar essa ideia, vamos conversar. Queria te pedir que se inscreva no nosso canal, que deixe aí seu like, que você faça o seu comentário e, se você achar que vale a pena, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a divulgar essas informações. Nós estamos aí ao final desse vídeo, vamos também estar deixando os e-books que nós estamos produzindo um e-book matriz para cada um desses elementos e vários e-books específicos. Então, quem quiser trabalhar vai ter todo o material para poder, obviamente, que olhar, estudar e adaptar cada material desse à sua realidade. Venha conosco, roda a vinheta. Então, esse método que nós demos o nome de agrovisão e agrogestão, e fizemos isso com dois objetivos, conforme o nome sugere. Ter visão é importante, você prospectar oportunidades é importante, também tentar ver se antecede as crises. O fato é que é importante você buscar com otimismo coisas novas, oportunidades, etc. Então, por isso, nós precisamos de ter uma visão cada vez maior do nosso setor agropecuário. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de ter também, junto conosco, a agrogestão, que é ela que vai trazer competitividade, racionalidade, profissionalismo. E a gente, quando tem organizações e pessoas que estejam dispostas a fazer isso, você consegue realmente crescer muito, aproveitar várias oportunidades. A nossa proposta, e fazer isso através do método, que também, conforme dissemos, o método é um meio para você conseguir alcançar metas. As metas que nós estamos prevendo é exatamente melhorar, aproveitar mais as oportunidades e, principalmente, minimizar as crises. Agora, se eu faço com que cada um desses elementos que estão aí se fortalecer, nós podemos fazer isso aí com mais tranquilidade. Então é essa a proposição. Esse método ele tem 6 marcos. Então a ideia de marco aqui, ela passa a ideia de que você vai fazer um registro, você vai marcar, você vai ter aquilo como início de uma grande questão que você vai ver com cada elemento. Então, por exemplo, eu tenho o primeiro marco que é a importância. A importância que se dá ao elemento, ela é fundamental, até para justificar o trabalho com ele, até para que a gente possa fazer, no caso das pessoas do agro, principalmente, e das organizações do agro, aumentar a autoestima a partir do momento que a pessoa sabe, a organização sabe que ela é importante. Mas é preciso também de ganhar um empoderamento e, através desse empoderamento, você ter uma voz mais ativa, você ter mais presença e fazer com que as coisas nas quais você acredita, você seja sempre protagonista e não mero coadjuvante. Então, a importância de cada um desses elementos é fundamental. Então, a importância das pessoas, a importância da organização, a importância das pessoas, ela tem, além de tudo aquilo que ela faz em termos de produzir, em termos de processar, você tem o fator humano ainda que transveste essa pessoa de uma importância maior. Então, você tem várias características, como, por exemplo, resiliência. Você tem aí características como poder inovar e, ao mesmo tempo, trabalhar com aquilo que é tradicional. Então, são várias características da pessoa, do agro, que é importante que elas sejam levantadas. No caso das organizações, além de tudo que se faz com relação a elas, também na área de produção, de processamento, ela tem um componente importante. Quando você tem uma organização, ela te permite você usar ferramentas gerenciais. Então, você pode gerenciar e liderar todo um trabalho através das organizações. Nós, por exemplo, que temos municípios aí de até 10 mil habitantes, são 50% praticamente,
e temos aí município com até 20 mil habitantes, são praticamente 80%, nós temos um baixo nível organizacional na maioria dos nossos municípios. Então, as organizações que estão trabalhando com agro, como sindicato, cooperativa, associações, etc., elas têm essa importância, além de produzir e de processar, que é exatamente levar esse aspecto organizacional para os seus respectivos municípios. As comunidades, elas também têm uma importância porque ela dá para as pessoas essa união, esse sentido de segurança, de pertencimento, né? Você tem um lugar onde é que você e as pessoas se encontram, e além disso hoje também, além da própria comunidade física, você tem as comunidades virtuais. E as cadeias de valor, que você tem ela como importância, que é o quê? É exatamente você não ficar preso só dentro da porteira. Quando eu falo a exploração de café, exploração de soja, exploração de milho, é óbvio que ela é importante. São produtos importantes que servem para alimentar toda a população, mas quando eu estico isso para antes da porteira e depois da porteira, eu vejo como que é importante a gente trabalhar com essa ideia de cadeia de valor, porque eu amplio a possibilidade de geração de emprego e renda. Então tudo isso aí faz parte, saber essa importância. Depois nós vamos para a parte de diagnóstico. O diagnóstico é fundamental para que a gente saiba os nossos pontos fortes e fracos, que a gente aproveite, tenta eliminar os pontos fracos, através de treinamento, através de complementariedade com outras pessoas, outras organizações, mas principalmente aproveite os nossos pontos fortes, que é deles que vê um potencial para a gente inovar, para a gente realmente mudar de patamar. O diagnóstico ele é fundamental para a gente saber o nosso ponto de partida nessa jornada, e então esse método ele traz isso. E aí vem um terceiro ponto, que é a formação. A formação significa você buscar o seu posicionamento. Qual é a sua categoria enquanto pessoa do agro? Qual é a sua categoria enquanto organização? Então, enquanto pessoa do agro, você pode ser produtor, trabalhador, mulher do agro, jovem do agro, líder do agro, idoso do agro, enfim, você tem 10 categorias aí. E enquanto organização, você tem sindicato, associação, secretaria, então você tem uma série de categorias. E nós, quando estamos fazendo isso com relação à comunidade, nós estamos principalmente buscando mobilizar pessoas, grupos, para que a gente forme ali uma massa de pessoas que lideram, que possam ajudar a comunidade e ela se ajudar. E com relação às cadeias de valor, é fazer a seleção das cadeias de valor que são mais adequadas a se trabalhar ali. Então, a formação ela te dá o posicionamento. Ela te mostra, por exemplo, se você for trabalhar com a formação para as pessoas, qual categoria que você vai se encaixar, ou quais categorias, porque é comum se encaixar em mais de uma, e quais as características necessárias para que você possa fazer o seu trabalho ali da melhor forma possível. E outra coisa importante, se eu não faço a formação, eu não tenho como fazer o aperfeiçoamento. Por quê? Porque eu vou aperfeiçoar aquilo que existe, aquilo que formado, que eu decidi. A formação é a minha identidade, a escolha daquilo que eu vou fazer. Aí depois eu vou fazer o aperfeiçoamento e também a transformação. Assim como não existe você fazer um trabalho de reconhecimento se você não conhece, não tem como você fazer transformação se você não fez formação. Então, a formação vem antes de tudo isso e ela é fundamental. Depois da formação vem o aperfeiçoamento, que é você mudar de patamar, que é você se tornar uma pessoa um pouco melhor do que a média, tornar uma organização melhor do que a média, uma comunidade melhor do que a média, a cadeia de valor que ela dê rendimentos melhor do que a média. Então esse aperfeiçoamento ela vem, por exemplo, no caso das pessoas, buscando que ela se torne mais visionária e mais competente para desenvolver bem o seu trabalho como pessoa do agro. No caso das organizações, que elas possam liderar e possam gerenciar as suas organizações e inclusive servir de exemplo, conforme falamos para as outras do seu meio. No caso das comunidades, que elas possam ser revitalizadas e que elas sejam inclusivas, para que mais pessoas dentro da sua comunidade participem dessas oportunidades que nós estamos falando. E no caso das cadeias de valor, que elas possam gerar mais emprego e renda. Então nós já demos aí 4 passos. Importância, depois nós fomos para o diagnóstico, depois nós fomos para a formação e agora terminamos o aperfeiçoamento. Agora vem a transformação, que é exatamente buscar o quê? Parar se você ser diferente através de 5 grandes estratégias. Selecionar, eu estou dizendo 5, é obviamente que cada realidade é uma realidade, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 6, mas em torno de 5 grandes estratégias. Você possa realmente fazer esse direcionamento para que
você chegue lá nos resultados a partir de estratégias bem conduzidas. Então, por exemplo, no caso das pessoas, as estratégias são você pensar fora da caixa, fazer uma série de coisas, como, por exemplo, trabalhar no círculo de influência e não no círculo de preocupação, como você valorizar mais o importante do que o urgente, você valorizar mais a eficácia do que o eficiente. Então, você trabalhar dentro dessa ideia de trabalhar com pensamento fora da caixa, você se torna diferenciado. E aí você também procurar trabalhar as inclusões, trabalhar as oportunidades. Então, cada uma dessas estratégias é pontuada e detalhada lá. E além dessa questão da estratégia, é importante você também trabalhar no sentido de ter uma orientação através dos 10 primeiros passos. O Inês já falou lá, uma caminhada para andar 1.000 quilômetros, 1.000 passos, eu tenho que dar o primeiro. E aqui a gente está complementando isso, porque se eu dou o primeiro passo numa direção e o segundo vai na outra direção, o terceiro em outra direção, eu acabo me perdendo e os meus passos não vão me levar nessa meta, nesse caminhar que eu quero. Então, quando eu estou orientado, os primeiros passos são fundamentais, que eu saia no caminho certo. Os grandes erros dos processos são no início. Então, se eu consigo uma boa orientação do que fazer nos primeiros passos, eu consigo. E como é que eu vou dar os primeiros passos enquanto pessoa do agro? Como é que eu vou dar os primeiros passos enquanto organização do agro? A comunidade do agro e a cadeia de valor do agro. Então, cada um desses passos estão lá pontuados e nós vamos passar isso em vídeo específico para cada um desses. E, finalmente, nós temos os resultados. Os resultados é tudo que nós esperamos em qualquer área da nossa vida. Se eu faço uma série de coisas, mas não tem resultado, eu estou perdendo tempo. Então, esse resultado ele vem a partir de cada um desses componentes. A importância já me traz alguns resultados. O diagnóstico me traz outros resultados. A formação já me traz outros resultados. O aperfeiçoamento me traz outros resultados. E a transformação me traz outros resultados. Cada um desses vão me trazendo resultados pequenos que eu vou trabalhando no meu dia a dia, que eu vou trabalhando na minha rotina. Então, nós temos ali uma série de questões que vão nos trazer resultados ali isolados no nosso dia a dia. Mas a gente ainda está propondo, principalmente em se tratando de estar trabalhando com organizações, dá para fazer isso de uma forma coletiva, que a gente pode escolher, né, ao fim de uma trajetória, vamos imaginar aí que eu passasse isso aí, que um determinado município, que seja um serviço de extensão, ou que seja uma liderança local, uma cooperativa, um sindicato, secretaria, alguém, vamos assumir esse método, vamos colocar isso em prática. Então, ao final, aí, 3 meses, você poderia trabalhar, por exemplo, com as pessoas do agro. Também, paralelo a isso, começar a selecionar as cadeias de valor do agro, aquelas que você já atuou lá e talvez outras aí para tentar diversificação. Depois, mais 3 meses, você trabalhar essas organizações do agro, trouxesse esse trabalho de uma forma conjunta. Porque a gente está falando em evolução, mas está falando também em interconexão. Evoluir cada um isoladamente, mas também de forma coletiva, para que possa haver sinergia. Então você pode trabalhar aí 3 meses com as pessoas, 3 meses aí com as organizações e quem sabe 6 meses aí na comunidade do agro. Aí deu 1 ano. Eu trabalhei 1 ano e paralelo ao trabalho com as pessoas, paralelo ao trabalho com as organizações e paralelo ao trabalho com as comunidades, eu vou estudando, conforme nós vamos passar aí no e-book aí toda essa evolução, uma cadeia ou 2 do agro e tal, para que a gente possa trabalhar com isso com mais profissionalismo. Então, ao final desse trabalho, a gente pode ter uma proposição de dizer o seguinte: olha, além de tudo isso, vamos propor para todos nós, ao final de um ano, buscar um grande problema que nós temos. Nós podemos até intitular esse problema como sendo um dragão. Vamos matar esse dragão, vamos resolver essa questão. Mas com 1 ano só problema muito grande, não dá para resolver. Quem sabe com 2 ou 3 anos eu possa realmente me livrar de um grande problema que eu possa ter no meu município que diz respeito ao setor agropecuário. E, ao mesmo tempo, eu vou também eleger uma princesa para ser conquistada. Então, eu vou pegar uma coisa negativa e vou eliminar, e vou pegar uma coisa positiva e vou implantar. Quem sabe fábrica para processar algum produto, quem sabe um viveiro de mudas, quem sabe a aquisição de uma máquina, ou seja, escolhe uma grande conquista e nós vamos, então, ter, ao final disso, um dragão para a gente eliminar e vamos ter uma princesa aí para a gente conquistar. Então são questões que eu acho que se a gente começa a conversar com método, uma liderança, tem as organizações que se interessam por isso, pode ser feito muita coisa e é isso que nós esperamos. Essas questões todas que nós levantamos,
estão dentro do nosso círculo de influência. Depende de cada um, depende do setor, depende da liderança para trabalhar. Hora nenhuma nós estamos falando aqui dinheiro, em somas vultuosas de dinheiro. É óbvio que você precisa de mobilizar, você precisa de ter algum técnico, isso aí faz parte do processo e todo esse trabalho aí até pode nos ajudar a desenvolver alguns eventos, até para poder arrecadar algum recurso, por exemplo, no caso dos municípios aí, que tem o menor poder aquisitivo aí, para poder fazer isso. Daí, todo esse trabalho, nós vamos agora dessecar cada um dessas áreas, então nós procuramos dar uma ideia geral. Quem tiver interesse nisso, pode receber, faça um comentário aí no nosso vídeo. Você colocar método, eu envio um e-book desse, eu tenho um e-book já formatado para que a gente possa estar mostrando esse método, falando algumas questões, e depois os métodos, os e-books específicos para a pessoa do agro, organização do agro, comunidade do agro e cadeia de valor do agro, nós vamos também disponibilizar, mas aí é via Hotmart. Nós vamos deixar todo o endereço aí, colocar. Quem tiver interesse aí nos ajude também adquirindo. É um preço aí muito, praticamente simbólico, mas é preciso da gente estar valorizando esse trabalho que realmente ele não é da noite para o dia. São anos aí, né? A gente já está aí fazendo aí 50 anos de experiência profissional e temos dedicado todo esse tempo aí para poder estar desenvolvendo esse método. Mas o que a gente quer ver mesmo é mais o idealismo mesmo, independente de ver as pessoas trabalharem, melhorar o seu microcosmo em cada município. Pense nisso, venha conosco, nós vamos juntos. Muito obrigado.